firmar a nossa aliança com Jesus, renovar a nossa aliança com Jesus. Nós cremos nesse poder, nós cremos no poder da cruz, e nós estamos aqui novamente falando assim, continuo crendo. E vamos ali dividir o pão, como uma grande família. Eu quero abrir aqui com Salmos 27. Dentro dos louvores, de tudo que foi orado aqui, para onde iremos nós, irmãos? Se no mais altos céus, lá o Senhor está, e no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Para onde nós vamos correr? Se não para os pés do Senhor. Se não para a presença do nosso Pai, buscar dele orientação. Não só para esses dias de pandemia, mas em todas as áreas da nossa vida. Existe a pandemia, mas existe a nossa vida. Existe a nossa vida interior, existe o nosso casamento, existe nossos filhos, existe o nosso trabalho, pouco ou muito, como eu falei ali, né? Hoje eu trabalhei bastante em casa, né? Então, não é só pandemia. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor em todo o tempo, para quando chegar ali o momento, nós já temos uma compreensão de quem é o Deus que nós servimos e qual é a direção dele, porque o nosso alforje está cheio. Nós estamos enfrentando a pandemia, mas eu não sei o que vou enfrentar amanhã. Aí, tinha a capitã que me discipulou, né? Ela contou essa história. Falava assim que estava tendo uma competição de salto à distância. E estava ali crente, católico, todo misturado, né? Todas as religiões. E aí era anunciado lá, né, que então, tal pessoa de tal religião. E aí cada uma chegava ali e fazia ali o sinal da cruz, o outro se benzia. Cada um tinha uma rezinha para fazer ali na hora de entrar na pista. Mas teve um único no meio disso que não fez exatamente nada. Quando anunciou o nome dele, ele foi lá e entrou, e pulou. E isso chamou a atenção de alguém, que falou para ele assim, você é ateu? Você não tem nenhuma religião? Você não crê num poder maior? Ele falou assim, não, eu já vim orado de casa. Então, meu irmão, você está orado de casa? Então, fica orado, porque na hora de você vencer um obstáculo, na hora de você se posicionar, você já está. Já está. Então, tem muitas áreas na nossa vida, e nós precisamos de orientação do nosso Deus para cada situação da nossa vida. A maioria aqui é pai, é mãe, é empresário, é funcionário, é marido, é filho, não é? Então, Deus, ele é pleno, e ele quer tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Não só agora, preciso de imunidade, o que vai ser do trabalho, sabe? A nossa vida continua. A nossa vida continua. Amém? E Salmos 27, 14, o último versículo. O Senhor, né, fala assim, espere pela ação do Senhor, seja valente, encha o seu coração de coragem, espere com confiança no Senhor. Aquilo que nós podemos fazer, lá na minha vida conjugal eu tenho que fazer, né? Com os meus filhos eu tenho que fazer, aqui na igreja eu tenho que fazer. Em relação à pandemia, eu tenho que esperar. Né? As decisões não são minhas. As decisões eu tenho que esperar. Aqui em Campos do Jordão, agora começou a acontecer os casos, agora que Campos do Jordão está... os jordaneses estão se contaminando com isso. Né? Então, nós precisamos mesmo tomar cuidado. É nesse momento, mas não podemos deixar as outras áreas da nossa vida, irmãos. Não fica só pandemia, pandemia, pandemia. Parece que a única coisa que a gente tem nessa vida é não trabalhar
e não poder ir, não poder vir. Não, a nossa vida eu continuo sendo mãe, continuo sendo avó, continuo, não é? E você também continua. E eu quero dividir aqui com vocês uma palavra que eu dei lá no que a gente tem chamado de culto da fogueira, né? Antes de ter pessoas aqui em Campos do Jordão contaminadas, nós fizemos alguns encontros lá no sítio. E se você ainda não foi, eu quero que você vá, né? Depois que passar agora, que diante dessa contaminação nós não vamos fazer até que a situação melhore. Mas foram momentos muito preciosos ali. E eu pude contemplar, assim, o que Deus tem feito através da palavra dele em vidas, né? Nos casais que estiveram ali, na liderança que esteve ali, como que Jesus tem fluído, como que está acontecendo transformações nas vidas. O amor, o cuidado uns pelos outros. E ali também Deus me mostrou como ouvir o Senhor, né? Como ouvir o Senhor. E a última vez que eu trouxe a palavra, até foi na ceia mesmo, né? Eu falei sobre Elias, né? Vamos lá para 1 Reis 19, que eu quero compartilhar isso com vocês. Que a gente fala bastante de ouvir Deus, não é? Que momento ouvir Deus? Como é que eu já vou estar orado, né? Como é que Deus vai trazer à tona uma palavra que está dentro de mim? Como é que esse versículo agora do Salmo 27 vai saltar no seu coração no momento de angústia, no momento de fraqueza, no momento de medo? Aqui no 19. Aqui, né, fala, né, já de Elias, ele estava todo lá arrasado, ele estava chateado, ele estava cansado, ele estava esperando algumas coisas e ele teve medo de Jezabel. Jezabel ameaçou de morte, mas ele já estava com a estrutura emocional dele tão abalada por tantas coisas que vieram acontecendo e ele foi vencendo, que quando ele sentiu isso assim, ele desmontou, né? Como acontece comigo, com você. E aqui, Deus já estava cuidando dele, porque Deus cuida de nós, Ele sabe das nossas fragilidades e dos nossos limites. Não adianta a gente querer esconder de Deus. O mais fundo abismo Ele está e no mais alto céu Ele está. Então, aqui no 19:11, Deus fala assim, né? Saia e ponha-se no monte, diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele, o próprio Deus disse isso a ele. Se coloque ali, porque eu vou passar. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíram do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, por que você está aqui, Elias? Eu quero dizer, irmãos, acalme o seu coração. Acalme a sua mente, para que você possa ouvir Deus. Se está acontecendo um vendaval dentro de você, nas suas emoções, você não vai conseguir ouvir Deus. Se está um terremoto aí,
você não consegue ouvir Deus. Você precisa acalmar o seu coração. Você precisa respirar. No momento, tem momentos na vida da gente que é muito difícil, não é verdade? Tem. Mas acalme o seu coração. Você está precisando receber uma direção do Senhor nesses dias. Acalme, porque é na calmaria do seu interior que você vai conseguir ouvir Deus. Senão você vai conseguir ouvir só o seu questionamento. Só aquela, né, o Sérgio falou aqui de não olhar para as coisas passadas. Aí começa, sabe, aquilo girar dentro da mente, girar parece que nunca mais vai ter fim, vira um turbilhão. E não dá para ouvir Deus. Eu queria um pouquinho de água, por favor. Traz, Melina. Então, acalma o seu coração. Não importa a turbulência fora, o barulho que nos incomoda é o de dentro. A gente brinca lá em casa, né, que agora nós estamos tendo sossego, porque tem um risca-faca lá, né? Lá de baixo, lá do nosso apartamento. E o problema não é a música, o problema é quando as pessoas saem bêbadas lá, sei lá que hora da madrugada, gritando, xingando de palavrão, brigando, né? Então, esse barulho, a gente acorda, escuta ele, vira para o canto e volta a dormir, não é assim? Mas o barulho de dentro, não. Então, nós precisamos buscar essa calmaria dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Precisamos estar com a nossa mente cativa ao trono da graça. Aí vem o descanso. Obrigada, Senhor. Aí vem o descanso, onde podemos ouvir Deus. Irmãos, como que a gente ouve Deus? Está vendo aqui o Regis, né? E a Gisele, né? Então, quanto tempo faz que nós fomos na sua casa, lá em cima, que tinha um escadão assim? Isso que faz 17 anos? E eu falo assim, meu Deus, quantos anos? E ali, nós fomos como o Atalaia. Quero falar um pouquinho hoje do Atalaia. Nós levamos ali uma palavra, não é? Estava tudo turbulento, não é verdade? Eu posso usar porque hoje está restaurado ali, a família linda, né? De quando em vez eles estão aqui, mas eles estão sempre por aqui. Então, mas foi para outra cidade e mudou de emprego e está aqui com a gente, não é? Porque nós somos um corpo só, irmãos. Daí não é as quatro paredes que diz isso. E eu vejo assim que eles aceitaram a direção que vem de Deus. Talvez ali nos primeiros momentos não conseguiram executar tudo, né? Ainda teve, né? Hoje está só na paz, né? Então, porque isso não para, né? A gente não para de aprender e crescer. Mas eles estão juntos. Eles estão juntos, estão rompendo as barreiras. E eles aceitaram a direção. E eu vejo toda a palavra de Deus, irmãos, isso que eu falei aqui para vocês, é uma palavra do Atalaia. É uma palavra do Atalaia. Olha o perigo. De repente, você está em Deus, seu coração está fervendo, está como um terremoto, está como um vendaval, e não está ouvindo Deus. Sabe com quem aconteceu isso? Lá com Moisés. Quando Deus fala assim para Moisés, Moisés, vai lá e fala para a rocha dar água para o povo. Mas Moisés estava tão irado com o povo, ele estava afim, acho que, de dar uma cajadada em cada um ali. Ele estava irado com o povo. E estava um turbilhão na mente dele. Ele foi lá e feriu a rocha. Então, ele só mostrou a ira dele, não mostrou a glória de Deus. Isso é um risco tão grande na nossa vida, irmãos, que nós somos cristãos, amém? E eu sei como vocês amam a Deus e querem servi-lo. Mas precisa acalmar o coração, que mesmo servindo a Deus, pode somente mostrar a sua ira, a sua indignação,
o seu tudo, da sua carne, do seu eu. E não vai revelar a glória de Deus em lugar nenhum para ninguém. Não vai conseguir ouvir Deus. E isso é uma palavra do Atalaia, acalma o seu coração. Vamos abrir lá? Ezequiel 33. Esses dias eu estive conversando com uma pessoa sobre Atalaia. Eu falei, seja o Atalaia. Quem é o Atalaia, irmãos? É aquele que fica na torre vigiando para ver quando vem o perigo, não é? Daí fala assim, vem vindo perigo, né? Daí ele toca lá uma sirene, um bumbo, alguma coisa e avisa que vem vindo o perigo. Então, tem coisas que Deus está nos mostrando e que é um perigo. Nós precisamos tomar providência sobre isso. Aí aqui diz assim, ó, no Ezequiel 33, fala assim, recebi nova mensagem do Senhor. Ele me disse, filho do homem, diga o seguinte ao seu povo. Quando eu trouxer a guerra contra um país e os seus moradores escolherem um homem para servir de vigia, e este, ao ver o avanço do inimigo, der o sinal de alarme, avisando o povo. Quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, se for morto pelo inimigo. Ele ouviu o sinal de perigo e não procurou se esconder. Ele mesmo será responsável por sua morte. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias, salva a sua vida. E ali a Gisele e o Regis salvou o casamento, não é verdade? Porque deram ouvidos. Muito legal isso. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável. Se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa, essa pessoa ainda assim será culpada dos seus pecados. Mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia, que não deu o sinal de perigo. O mesmo acontece com você, filho do homem. Eu o coloquei como vigia para o povo de Israel. Você ouvirá as minhas palavras e dará meu aviso ao povo. Amém? Até aqui. Você ouve a palavra de Deus? Ouve? Quem que ouve aqui? Amém? Então, vocês se vigiam. Vocês se vigiam para você levar. Seu casamento está correndo risco. Nós tivemos aqui uma palavra de Atalaia, né, bem, do Alessandro aqui. Quem teve aqui? Não é? Então, quem tomou providência? Então, porque não vai ser cobrado do Alessandro, não. Ó, você teve a oportunidade de falar e não falou. Não é? Lá em casa nós tomamos providência, né, bem? Vamos conversar, pusemos um monte de pingo lá em cima do i, que está meio para fora. Irmãos, a nossa vida, eu falo assim, a nossa vida é tentar organizar as coisas, não é? E organizar, não é? Casa é assim, né, Silvana? Ela estava sofrendo, que quer dar conta de tudo, não dá, né? Aí fala assim, não sei se sofro mais que a casa bagunçada ou com os outros fazendo do jeito deles. Né? Então, nós tentamos o tempo todo arrumar, irmãos, não é? Você não tenta arrumar? Aí arruma a casa, no outro dia está desarrumada. Aí você arruma o armário, dali a pouco está desarrumado. Aí você arruma o carro, né, Lu? Daqui a pouco está lá desarrumado de novo. Então, nós passamos o tempo inteiro que nós estamos em construção. Deus está fazendo na minha vida e na sua vida a estatura do varão perfeito. Então, Ele está trabalhando em nós. E o Alessandro aqui, ele foi um atalaia. Agora tinha aqui, sei lá, 15 casais? Não sei, tinha um tanto. Quem ouviu e tomou providência vai ter mudança de vida,
não é? Vai ter mudança de vida, não vai morrer. Porque o inimigo que está atacando o relacionamento será vencido. Mas quem veio aqui, ouviu, e é assim mesmo, né? E foi embora, e deixou a palavra aqui mesmo, caiu aqui, e o espinheiro já cresceu e já acabou. Não é? Não vai ter mudança. Vai ter mudança. Está um risco muito grande do inimigo vir e derrotar. Então, nós estamos o tempo todo sendo atalaia. E nós precisamos ser. Você precisa ser amigo de alguém. Amém? Amém? Você pode falar para a pessoa assim do seu lado, com máscara e tudo? Eu quero ser seu amigo? Eu quero ser seu amigo. Amigo de verdade. Amigo que tem base cristã, que entende que a vida não é só aqui, que é vida eterna, que aqui tem um trabalhar de Deus. Um amigo que chega e fala até da dificuldade, não é? O que eu estou vendo? Não é? O que eu estou vendo? É tão fácil, né? Eu falo assim, gente, problema dos outros a gente arruma em 2 minutos. Sabe de onde surgiu e como é que resolve. Não é assim? Tanto, um monte de problema. Nossa, nós somos a solução. Agora, quando está dentro da nossa casa, não é? Aí a gente tem que correr para os pés do Senhor mesmo. Porque a gente não consegue enxergar nem de onde veio, nem para onde vai, nem o que faz com todo aquele bolo. Não é? Que às vezes está um bolo. Então, eu quero colocar no seu coração, seja um atalaia. O atalaia aqui, de Ezequiel, ele fala muito assim, se alguém estiver em pecado, né? Daí já pensa, você está fumando, e você... Não. Eu vejo assim que, depois de Jesus, é uma outra conotação. Continua sendo, mas é um amigo e não um acusador. Né? Jesus já fala assim, já não tem vocês como servos, mas como amigos. Seja amigo de quem você encontra. Seja amigo da sua esposa, seja amigo do seu marido, seja amigo do seu filho, seja amigo de quem você encontra. Dê uma palavra. Dê uma palavra. O Alessandro que não falou de pecado de ninguém. Eu dei uma palavra aqui em Reis também, não estou falando de pecado de ninguém. Mas são conselhos. Tem bom conselho no seu coração? E você recebe bem um conselho? Ou você cruza o braço? Hoje a gente estava conversando a respeito de algumas posições, né, que a pessoa fica. Então, normalmente, quando a pessoa cruza o braço, assim, ela fechou. Ela já não quer concordar com o que você ainda vai dizer. Não é interessante isso? E nós precisamos observar isso dentro de nós. Às vezes vai vir uma palavra tão sábia da mula. Não é? Lembra a mula de Balaão? Que Deus queria tanto livrar Balaão daquela situação que a mula falou. Mas, às vezes, a gente pode falar assim, é uma mula. Fecha. O que essa pessoa vai me falar? Vai falar de amor de Deus? Vai falar de perdão? Vai falar de misericórdia? Já fecha. Antes de ouvir. Então, quando nós vamos também numa conversa, irmãos, nós precisamos ouvir. Ouvir. Não é porque a pessoa é de outra religião, não é porque a pessoa... Não, porque Deus usa, porque Ele ama você. Ele ama a mim. E, às vezes, na conversa mais informal, com a pessoa que você menos pudesse imaginar, fala com tanta sabedoria, como um atalaia na nossa vida. Então, que nós possamos ter esse bom conselho, mas que a gente saiba receber, irmãos.
né? Que a gente saiba meditar, né? A gente estava falando outro dia também sobre meditação. A palavra de Deus, ela abre um leque de conversa, de assunto, que abrange todas as áreas do ser humano. E, às vezes, a gente fica ali horas falando da vida do governador, do prefeito, não sei o quê. Não é que não fale nesse assunto. Tudo é assunto, né, que a gente precisa estar tendo entendimento. Mas, às vezes, passa ali uma hora só criticando, só falando, coisa que não edifica, não traz crescimento, não é a palavra de Deus. Não é. Nós precisamos estar mais atentos. A palavra de Deus tem tudo, de capa a capa. Você tem condição, e eu tenho condição, de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, porque Deus vai trazer, e nós podemos ser o atalaia e salvar vidas. E aí eu penso assim, de repente, numa roda, num tempo, num dia, às vezes eu só fico conversando, de sei lá o quê, irmãos, tem tanta coisa inútil hoje, não é? Aí passou ali horas, e não conseguiu citar uma passagem bíblica, não é? Uma passagem bíblica. Falou de depressão, você já joga ali Elias ali nele. Eu conheço um cara também que teve, e Deus cuidou dele. Não é? Vem na mente, não é? Deus traz ali aquilo que precisa. Né? A pessoa faz piada de casamento, de marido, mulher. O Espírito Santo já traz ali uma palavra, em meio até à brincadeira, em meio à conversa. Amém? Vamos estar atentos em falar e aptos para ouvir, para meditar. Eu sei ali que a pastora Silvana, eu estava pensando, né? Eu falei assim, nossa, é bem difícil, pessoa que é mais assim, regrada, né? Com limpeza e tudo, né? Porque eu não sou, nem um pouco, irmãos. Sou bem bagunceira. Mas, então, eu falo assim, nossa, aí às vezes, né, o Sérgio me ajudou bastante esses dias, né, meu bem? Obrigada. Eu estava com dor no braço, e aí ele arrumou a cama, ele dobrou as cobertas. A minha nora também, uma benção, até fez fisioterapia aqui, então a família se movimenta, né? Então, e aí eu nem falei nada, mas daí a coxa não fica do jeito que a gente está acostumado, né? Então, mas eu penso assim, irmãos, que aí eu não tenho mesmo esse jeito, né? Cada pessoa aqui na Terra ela é importante. Aí precisa ter uma pessoa que organiza bem e outra que não organiza tão bem, né? E eu sou essa que não é tão bem. Mas eu fico pensando que é muito mais sofrido, não é? Para mim não é sofrido. Eu vejo que está lá, né? Pôs lá, dobra coberto do jeito que não é, né? Que não é o quê? Que é certo ou errado? Não, que não é o meu jeito. Mas não tem problema. Mas a gente sofre com isso, só que precisa tratar, não é? Precisa tratar. Porque nós dependemos uns dos outros e as pessoas não são iguais. Nós não somos iguais, não somos. Aí, lá na casa da Edivane, tem que um monte de mulher, né? Tudo E tem alguma lá que é igual? Não, eu não vou perguntar qual é a mais bagunceira, tá bom? Não vou fazer isso. Não vou perguntar. Então, vamos abrir aqui em Colossenses. Colossenses 3. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia da gente compartilhar do amor de Deus, renovar nossa aliança. Eu quero continuar seguindo esse Jesus. Mesmo que ele fala assim para mim, você vai vir após mim, pega a sua cruz. Eu quero, irmão. Você quer? Você quer? Então, eu quero. Eu vou renovar minha aliança aqui. Eu faço parte desse povo. O sangue de Jesus me uniu a cada um de vocês. E eu sou bagunceira. Mas o sangue de Jesus me uniu.
não é? Me uniu. A Bel até fala assim, eu quero ver quem tem mania de limpeza, vai lá em casa. Né? Com 3 adolescentes, né, Bel? Agora já são tudo moço, né? Vai lá em casa, que lá tem coisa para organizar. Então, aqui fala de um outro, né? Como que é o atalaia hoje, né? Depois de Jesus, agora que o Espírito Santo mora no nosso coração, agora que ele vive através, né? Eu gosto muito de repetir isso, irmãos, porque Jesus vive através daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, o mover do Espírito através da minha vida. E isso é maravilhoso, porque é através da sua vida. A forma como você trata a sua esposa, você está expressando a ação do Espírito Santo. A forma como você trata o seu funcionário, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, você está expressando o que tem dentro de você, e o que tem dentro de você é lindo. É o Espírito Santo, é a figura de Jesus atuando agora aqui na terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Jesus em nós e através de nós. E aqui em Colossenses 3, 12. Olha como é lindo isso. Eu quero tanto que vocês vistam isso. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida. Você está vivendo um novo tipo de vida? Eu estou, irmãos, eu estou. É uma luta, para não descer da cruz, para o velha Beth não levantar, né? Estou sempre dando uma bordada nela. Né? Tá, fica aí no seu canto. É uma luta, mas isso aqui é lindo. Eu vivo um novo tipo de vida. Você pode repetir isso? E por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Olha que palavra de atalaia, olha que palavra de amigo, olha que conselho bom. Que conselho bom que Jesus nos dá e pode passar através de nós para outros irmãos. E não é pregando, não é apontando o erro, é vivendo. Vivendo. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membro do seu corpo, e sejam agradecidos. Amém? Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Deus, obrigado. Como temos mesmo que ser agradecidos por ter essa oportunidade única, maravilhosa, perfeita,
de receber a tua palavra. Que possa mesmo fazer morada no nosso coração e que possa ser alimento para todos à nossa volta. Que possa realmente ser uma palavra viva, que seja uma palavra que se torne verdade através das atitudes, através das palavras. Queremos renovar a nossa aliança hoje, Deus, mas sabe, somos, por que somos e para que somos, em nome de Jesus.